desmistificando a minha religiosidade e explicando a minha humanidade. Suave galeronha, eu sou o Wendel de Paula e bem-vindo ao canal Wendel, o Prateado. E o tema de hoje é o que, galera? Eu vou desmistificar a religiosidade, a minha religiosidade. Vou falar sobre o que então? Tem uma frase que indaga muito quando uma pessoa vê que a outra que vai à igreja, que a outra que vai à igreja não, que vai ao templo de pedra, que a outra que se reúne com pessoas do meio que estudam este livro, que poderiam se intitularem como evangélico ou cristão. Quando essas pessoas veem que esses evangélicos ou cristãos cometem algo humano, pergunta assim: mas você não é evangélico? Agora vamos desmistificar isso. Por quê? Qual a diferença? É isso que eu queria entender. Qual a diferença? Porque tanto a pessoa que se entrega a ir aos templos de pedra, que se entrega a estudar esse livro, que é a junção de outros pequenos livros, né, extraídos de pergaminhos antigos, de histórias, né, muito antigas, de um povo que tinha uma cultura bem mística e que através do exercer a fé eles viveram coisas sobrenaturais. Então qual que é a diferença de quem é um estudante desse livro para outro ser que também é humano? É isso que eu queria entender, sabia? Porque todos nós ainda somos humanos. Por que a gente tem a ideologia de se entregar à cultura de que existe um padrão para quem está estudando esse livro? Que existe um padrão para quem está frequentando um templo de pedra? Não deveria existir, galera. Simplesmente porque o que Jesus, que é o homem empregado neste livro, né, que é o homem que está por trás de todas as organizações que estudam esse livro, não todas, né, porque ainda existem umas que não estudam, mas aí qual a diferença do religioso e do que não é religioso, do que é cientista, do que não é cientista, do que é pobre, do que é rico? Não tem diferença do que é homem, do que é mulher, do que é idoso, do que é criança. Qual a diferença? Não são todos humanos? Ou seja, essa ideologia do personagem, viver o personagem, porque você falar assim: mas você não é evangélico? E evangélico é o que? É um personagem que tem que estar sempre de terno, que tem que estar sempre cobrindo o seu corpo, que não pode ter marcas no seu corpo, que não pode estar em locais que existem pessoas que não estão na evolução correta e adequada para andar ao lado dele, ou seja, pessoas que não têm controle, domínio próprio, pessoas que estão em vícios. Não pode andar mais nesses lugares, não pode mais. Então você primeiramente, você já não deveria nem estar na humanidade se você acha que evangélico é esse tipo de padrão. Porque nessa humanidade aqui não existe ninguém diferente, independente de tudo. Nós não vamos mudar por causa que a gente estuda isso, a nossa química e nem a nossa anatomia. Ou seja, se eu morrer agora e forem estudar meu corpo daqui a anos, vai ser a mesma coisa do que uma pessoa que nunca acreditou em Deus morreu e foram estudar o corpo dele depois de anos. Não mudou a anatomia. Era um ser humano também. Quem que vai saber qual que eram as culturas, qual que eram as ideologias da pessoa? Não existe, galera, diferença entre você ser um servo de Deus
ou você não ser, entre você ser um estudante desse livro, quanto um livro de psicanálise, quanto de um livro de filosofia. Você não vai deixar de ser humano. Não vai deixar de ser humano. Então, o que realmente foi empregado pelo grande homem relatado, ou vários outros também que estão relatados aqui, esse livro aqui ele tem 66 outros pequenos livros aqui dentro que foram extraídos de pergaminhos antigos que foi preservado durante milênios da história da raça humana. E é isso, galera. Qual a diferença de quem estuda isso ou não estuda? De quem estuda também livros de filosofia, que muito supostamente os livros de filosofia também vêm de homens que viveram na época que foi escrito a Bíblia. Não tem diferença nenhuma, são todos humanos. E o que realmente nós deveríamos aprender com todas as culturas que está disponível ao nosso acesso é ser humanos. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like de vocês aí. Ou se quiser deixar algum comentário também, estarei aqui disponível para responder. E até a próxima.